Boa noite, meus queridos, minhas queridas alunas, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, vamos chegando. Aqui, ó, cafezinho, né, da noite. Vou tentar aqui, ó, começar também na página do Estratégia Militares. Vamos lá, Estratégia Militares também entrando. E aqui na minha humilde página pessoal da Prof. Ale Lopes. Então, boa noite. Boa noite, todo mundo vai chegando aí, vai conhecendo, né? Nem todo mundo conhece a Prof. Ale Lopes, professora de História e Sociologia, aqui do Estratégia Militares e do Estratégia Vestibulares. É um prazer muito grande, deixa eu tirar aqui o som do meu WhatsApp. É um prazer muito grande fazer mais essa live com vocês. A gente tem vindo toda semana aqui no perfil do Estratégia Vestibulares e Estratégia Militares para trazer conteúdo para vocês nesse período de quarentena, para ninguém ficar sozinho nesse processo, né? Um processo difícil de distanciamento social. Não estamos ainda em isolamento. Opa, meu celular aqui tá caindo. Estamos em distanciamento social, né? Eu sei que é muito difícil para vocês essa situação, para todo mundo, mas eu imagino que para quem é jovem, para quem está, né, o tempo todo em contato com outros colegas, estudando juntos, se encontrando, se abraçando, então é um momento difícil mesmo, mas a gente está aqui justamente para tentar ajudar vocês a aproveitarem da melhor maneira possível, né? Então, boa noite, sejam muito bem-vindos. A nossa live de hoje é sobre os planos, a gente vai conversar sobre planos de ajuda econômica em momentos de crise, né? A gente ouviu muito, tem ouvido, essa semana a gente ouviu em relação à pandemia. Agora vem uma preocupação econômica muito forte de todos os países, né? Uma preocupação do Fundo Mundial Internacional, do FMI, dos Ministérios da Economia, e vem um debate importante sobre como que os governos e os estados podem ajudar no combate à crise econômica que se avizinha, que já dá sinais de que vai acontecer, né? Então, assim, o que a gente tem feito desde o começo da quarentena, eu costumo dizer, né? A última atividade que eu fiz lá na Estratégia foi lá diretamente dos estúdios, foi com o professor Saulo, professora Priscila, e a gente falou sobre os impactos do coronavírus não, das pandemias na economia. A gente pegou várias pandemias mundiais e a gente foi tratando dos aspectos econômicos. E de lá para cá, eu já venho fazendo várias lives e conversando com vocês sobre vários temas que, de uma forma ou de outra, podem aparecer nas provas de vocês, motivado pelo coronavírus, tá? Dentro da nossa área de ciências humanas, e isso inclui história, sociologia, inclui filosofia e geografia também, sem contar, obviamente, a queridíssima redação que sempre aparece aí. Então, deixa eu dar uma... Agora que eu falei para vocês sobre o que né? Eu ainda não aprendi a fixar o tema, não sei se antes ou depois, então vocês vão contando um para os outros aí. Pessoal do meu Instagram, vai chegando, chama outras pessoas, compartilha lá. Cadê a família nesse momento? Os amigos, os ex-alunos? Um aceno para todo mundo, né? Aqui também um aceno. Gente, eu tô com três celulares aqui na minha frente, transmitindo para 3 perfis, né? Boa noite, garotinho dos concursos, grande garotinho. Acaba após a prova ou continua até a aprovação? O curso. O Bruno tá perguntando, se eu assinar o curso, qual a validade dele? Bom, ele vai ser válido, eu acho que até a prova, até sair, na verdade, o prazo final lá, né? A classificação final dos alunos. Mas tem alguns planos e algumas promoções que às vezes o Estratégia faz, que a pessoa ganha esse ano, faz esse ano, se não passar, ganha o ano que vem. Ela fez isso o ano passado, vamos ver se esse ano também tem, né? Mas isso aconteceu no ano passado assim. Então, ano passado, quem fez FUVEST, por exemplo, ganhou o extensivo desse ano.
Então, se de repente, né, todos os planos não derem certo, tem para o próximo ano. Agora, esse plano ainda não está vigente. Pode ser que ele apareça aí nos próximos dias, tá? Bom, gente, se vocês tiverem dúvidas sobre o tema, eu vou pedir para vocês colocarem aí. Eu preparei algumas coisas, como sempre, vocês sabem que a prof é a prof dos recadinhos, né? A louca do papel. E deixa eu colocar aqui pra galera ver. Então eu fiz uma preparação, levantei alguns pontos, que são pontos mais ligados à prova, às provas, o que eu acho que pode abordar de alguma forma. Mas vocês também podem colocar suas dúvidas aí, né? Porque aí a gente vai trocando uma ideia, tá bom? Tá certo, Bruno? Entendeu? Então, é bom ficar de olho sempre nas nossas promoções, porque agora mesmo eu tenho uma promoção que é a hashtag Vamos Juntos, que é 35% de desconto em todos os nossos cursos, tá lá no site. Sem contar isso, já deixa eu falar então, já que vocês estão perguntando de plano, vai ter um provão de bolsas nas próximas semanas, e esse provão de bolsa, ele distribui bolsas até 100%, tá? Então, tenho vários alunos já que eu tô acompanhando, fazendo planejamento de estudo, que já estão fazendo pergunta no fórum, que vieram por meio dos provões de bolsa. Então, aproveitem, porque vai ter provão de bolsa nos próximos dias, tá bom? Gente, olha só, eu queria começar dizendo o seguinte, vocês... Falem aí pra mim de onde que vocês são, de que cidade, de que estado, vocês estão em isolamento, em distanciamento há quantos dias? Ontem, tem uma galera ontem na live do plano de estudos que falou que tá estudando um pouco menos, tem gente que falou que tá dando uma desorganizada, tem dia que estuda muito, dia que estuda pouco, então, contem um pouco pra mim disso também, tá? Olha só. Quando a gente pensa, Belo Horizonte, Barretos, cidade boa, Barretos, hein, Natan? Eu adorava, porque eu sou lá do interior também, sou do interior de Campinas, sou de Campinas, de Jaguariúna tem rodeio também. Barretos, São Paulo, Itapiruna, no Rio de Janeiro, Mato Grosso, Búzios, no Rio, delícia, Nova Iguaçu, Curitiba, muito legal, gente. Muito legal mesmo. Macapá! Que massa, cara! Eu gosto muito dessa coisa das redes sociais porque elas permitem que a gente fique mais perto do que a gente imagina, né? Muito legal. Vamos pensar aqui então, olha só, planos de desenvolvimento e planos de recuperação econômica. Será que é a mesma coisa? Quando a gente pensa assim, planos de ajuda econômica, planos de ajuda para salvar a economia, para para salvar um país ou o mundo da crise. Qual é o primeiro plano econômico que vem à mente de vocês, que vocês já fizeram alguma questão, já estudaram, já ouviram algum professor falar? Digam para mim, qual é esse plano de ajuda, o mais conhecido talvez da história? Coloque aí para mim, alguém quer chutar? Eu já sei, eu sei que tem gente aí que sabe. Pode contar para mim que eu não vou ficar, vai dar spoiler. O principal plano, digamos assim, de ajuda para uma crise econômica, né? A gente, na verdade, verdadeira, a gente nunca teve um plano de ajuda econômica internacional para salvar de uma crise econômica de natureza econômica. Como assim, Ale? O que você quer dizer com isso? Por exemplo, uma crise crise de 29. Né? A crise de 29 teve um plano internacional para tirar os países da crise de 29? Não, não teve. Existiu plano nacional para tirar um país da crise de 29, o país da crise. Por exemplo, New Deal, né, que é aquele plano americano que é o mais conhecido e que é um plano para os Estados Unidos, não é um plano dos Estados Unidos para o mundo. Né? Então, aquilo é um plano de recuperação econômica doméstico, interno. Não é um plano para salvar a economia mundial, né? Agora,
Vamos pensar então na economia de um ponto de vista maior, assim, né? Para além dos Estados Unidos. Teve um plano econômico de recuperação econômica, porque existia uma crise independente do motivo da crise. Qual é esse maior plano de ajuda de reconstrução econômica que a gente conhece do período contemporâneo? Quem saberia me dizer? Edu, Sir Edu. Charles Camilo, tudo bem? É o Plano Marshall. Vocês nos últimos dias devem, de alguma forma, ter ouvido falar de Plano Marshall e New Deal, porque tá todo mundo falando, o mundo precisa de um novo Plano Marshall, o mundo precisa de um New Deal, e compara e vai utilizando esses nomes e muitas vezes utilizando de maneira inapropriada, segundo o conceito e segundo o conteúdo e o objetivo dos planos, né? O objetivo para os quais eles foram elaborados. Então, sim, o Plano Marshall, que foi um plano dos Estados Unidos para a reconstrução econômica da Europa, né? Não era uma crise econômica de natureza econômica, era uma crise, né? Era uma crise econômica gerada pela guerra, digamos assim, né? Na verdade, nem era uma crise econômica propriamente dito, mas era uma impossibilidade de reconstrução econômica, porque a estrutura produtiva na Europa foi atingida estruturalmente por conta da guerra. Então, tipo, portos, aeroportos, estradas, plantas produtivas, né, os bombardeios aéreos e esse tipo de coisa destruiu parte da capacidade produtiva da Europa. Então, o plano foi um plano para reestruturar a economia europeia e foi um plano dos Estados Unidos para o continente europeu, né? Então, esse é um plano, acho que o mais conhecido de todos, né? E, de fato, se a gente pensar do ponto de vista de provas de humanidades, quer seja de história ou de geografia, é muito provável que esse plano apareça mais. Por quê? Porque é aquilo que mais, de fato, é o que é mais cobrado e que teve mais impacto na história do capitalismo ocidental, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, é super importante a gente saber do que se trata esse plano e o contexto no qual ele foi feito. Por isso que eu trouxe o Plano Marshall para a gente conversar, né? Não poderia deixar o Plano Marshall de fora, porque às vezes a gente acha que sabe e não sabe, não é verdade? Então, super importante. Por exemplo, galera que tá aí agora, que é da escola militar. Gente, compartilha essa live. Clica aí no aviãozinho de papel, né? E compartilha para geral, chama geral, porque é um conteúdo muito interessante. Se a gente pensar, então, no Plano Marshall, a primeira coisa que a gente pensa, a gente tem que lembrar, ele aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Se ele aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial, ele está naquele contexto de disputa bipolar, né? Porque logo que acaba a Segunda Guerra Mundial, a gente já sabe que começa a Guerra Fria. Guerra Fria, eu quero dizer para os senhores, inclusive para a galera aí de militares, vou puxar a orelha. Guerra Fria é um assunto que cada vez tem caído mais em prova de história, exatamente, porque tá ficando muito longe, né, da nossa história contemporânea. Então, quando cai em geografia, cai nos planos econômicos mais recentes, os blocos econômicos mais recentes. Aquele contexto da Guerra Fria, do pós-Segunda Guerra Mundial, já tá muito longe, já tá na história, tá? Então, fica de olho nisso. Então, aqui o Plano Marshall ele está nesse contexto, no contexto de disputa bipolar entre os Estados Unidos e a União Soviética para a hegemonia do mundo. Então, o que acontece? Olha só que louco. A Europa estava destruída, não estava? Estava, sim. Destruída, estruturalmente destruída. É isso que eu quero dizer, estruturalmente. Então, o que os caras estavam fazendo? Quem que vai ajudar a reconstruir a Europa? Aquele que ajudar a reconstruir a Europa primeiro vai, digamos assim, sair na frente no processo de
disputa nessa hegemonia. Então, um general, inclusive o plano Marshall, é o general Marshall, é um plano elaborado por um general e ele vai falar, olha, aqui nós temos que garantir um plano de reconstrução da Europa. E é muito interessante que a gente percebe o seguinte, antes do plano Marshall, os Estados Unidos fez uma reunião com os países do capitalismo ocidental chamado Conferência de Bretton Woods, né? E ali na Conferência de Bretton Woods, a gente tem claro que na Conferência de Bretton Woods, o que os Estados Unidos pretendia era mesmo atingir a liderança da política econômica mundial. E isso não existe o menor problema, né? Porque qualquer país faria a mesma coisa se a gente está tratando de expansão da economia e etc e tal. Então, nesse momento histórico, os Estados Unidos vai ter uma política internacional para se consolidar como líder do mundo, né? Os Estados Unidos ainda não era o líder do mundo, então ele vai tentar, ele tem condições econômicas, ele tem condições políticas e ele tem condições militares de ser liderança. Agora, para ser liderança não adianta só impor, é preciso ter consenso, é preciso ter apoio e ele vai buscar isso por meio dessa ajuda de reconstrução econômica. Então, quando ele faz lá a conferência de Bretton Woods, na Conferência de Bretton Woods, ele coloca claramente, assim, tipo assim, olha, eu posso ajudar, desde que a gente faça uma reforma no sistema mundial. E um elemento central dessa mudança no sistema mundial foi justamente o quê? Foi a alteração, né, do padrão monetário, que era o ouro, para o ouro-dólar. E o dólar é uma moeda americana, né? Por isso que hoje o dólar é uma moeda internacional. Então, olha que importante que isso é. Por que isso era importante para os Estados Unidos? Porque ao fazer isso, os Estados Unidos iam poder produzir dólar e injetar na economia mundial. Por quê? Porque o padrão deixaria de ser o ouro, o lastro ouro, para ser ouro-dólar. E dólar é uma moeda nacional que passava a ter uma dimensão internacional. Então, o Plano Marshall, ele tem o objetivo de reconstruir fisicamente a Europa, mas esse reconstruir fisicamente a Europa tem tudo a ver com a possibilidade, né, dele emitir papel moeda. Como? Alterando o padrão monetário. Né? Então, essa alteração do padrão monetário é fundamental. Então, o Plano Marshall, digamos assim, que ele tem três grandes objetivos. É um tripé. Qual que é o tripé? Primeiro, então, é reestruturar a economia europeia. Como? Despejando dólar naquela economia. Só que isso não desvalorizaria o dólar. Por quê? Porque altera-se o padrão monetário mundial. Insere-se o dólar no padrão monetário. Sacada de mestre isso. Por quê? Porque aí isso não gera um processo inflacionário, porque você pode produzir muito papel moeda. E a terceira coisa importante, aí bem da história, ao fazer isso, ao sair na frente nesse processo de proposta de reconstrução europeia, também impede a União Soviética, os comunistas, de participar desse projeto de reconstrução. Por quê? Poderia participar também, não participou da guerra? Participou. Por que não participar do processo de reconstrução? Aí que tá a virada do século, né? Do século XX, que é a Guerra Fria. A virada da Guerra Fria tá nisso, impedir a União Soviética de participar da reconstrução europeia, que, em tese, não teria nenhum problema, que é uma reconstrução econômica, qual que é o problema, né? Mas aí os Estados Unidos vai e altera, né, por meio dos seus acordos econômicos, isso é muito interessante, então, a diplomacia americana atuando de maneira muito forte, né? Então, vocês entenderam isso? Então, quando a gente pergunta assim, ó, qual o objetivo do Plano Marshall? Ah, reconstruir a Europa. Tá certo? Está meio certo, galera. Por que tá meio certo? Porque não é só isso, né? Reconstruir a capacidade produtiva e infraestrutural da economia europeia, sim. Mas, né, colocando dinheiro lá por meio da alteração do padrão ouro-dólar
e alteração do padrão monetário e também impedindo a União Soviética de participar da reconstrução. O plano Marshall era uma condição. Você aceita a nossa ajuda, mas não aceita a ajuda da União Soviética. Entendeu? Então, uma condição, uma condicional. Essa lógica dos Estados Unidos de emprestar dinheiro a partir de uma condição que ele impõe, isso vai se espelhar de alguma forma no FMI, né? No Fundo Monetário Internacional. Por que no FMI? Porque o FMI também é uma organização internacional, uma OI, como gostam de dizer os internacionalistas, né? Pergunta lá, o Nathan perguntando, o Plano Marshall não incidiu no leste europeu? Nos países alinhados à União Soviética, não. Por quê? Porque aí a União Soviética foi lá e fez um plano de ajuda também. Qual que era o plano de ajuda da União Soviética para os países alinhados ao seu país? Quem lembra? Coloca aí para mim. Quem lembra? A Comecon. Comecon é um plano, tipo plano Marshall, só que o dos comunistas para o leste europeu e para os países alinhados à União Soviética. O Comecon, né? Então, o Comecon é um plano de reconstrução e de ajuda econômica da União Soviética para os países que ficavam alinhados à União Soviética. É por isso que o Winston Churchill vai falar da tal da cortina de ferro, que vai separar o leste europeu da Europa Central, né? Porque ele vai falar, ó, aqui a gente vai ter dois mundos e eles vão se constituir, não é assim, tipo, vamos agora fazer um mundo bipolar. Não foi assim que aconteceu, né? Então, Plano Marshall de um lado, Pacto de Varsóvia do outro, OTAN de um lado, Pacto de Varsóvia não, Comecon do outro lado, OTAN de um lado, Pacto de Varsóvia do outro. Então, as estruturas mundiais, elas foram se dando de maneiras segregadas, né? E de maneira condicionadas. Isso é muito interessante. Então, os Estados Unidos e a União Soviética também, quando ela vai aplicar o Comecon, fazem o plano desde que esses países permaneçam alinhados, né? Ao país que está formulando a política e que está injetando dinheiro para reconstruir o país, né? O que parece, do ponto de vista político, bastante lógico, é uma troca de benefícios, que nem o senhor feudal lá e os servos, né? O senhor feudal e seus suzeranos, né? Os vassalos e suzeranos na Idade Média. Era uma troca também, né? Terra por fidelidade. Aqui é plano de ajuda econômico também por alinhamento político, né? Então essa lógica, né, do empréstimo do dinheiro em troca de seguir uma determinação, essa lógica operacional da economia vai também ser imprimida, vai ser impressa, vai ficar como característica do Fundo Monetário Internacional, que é uma organização internacional de ajuda econômica. Então, isso é muito importante a gente entender. Então, quem que ocupa, digamos assim, o espaço de criar um plano de ajuda econômico depois da Segunda Guerra Mundial? Não vai ter mais um grande plano Marshall. Por que não vai ter mais um grande plano Marshall? Porque vai ter o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Então, cria-se uma instituição supranacional que está acima das nações, formado pelas nações, com contribuição financeira das nações e que tem por objetivo, digamos assim, impedir outras calamidades econômicas. Quando o FMI vai ser criado? O FMI vai ser criado no contexto da Conferência de Bretton Woods. Então, no contexto da Conferência de Bretton Woods, que tem toda uma série de alterações do padrão econômico mundial, colocando os Estados Unidos na liderança desse processo, é criado o FMI, junto com várias outras organizações internacionais, ONU, OMC, Unicef, por aí vai. Do ponto de vista econômico, OMC, Organização Mundial do Comércio, e o Fundo Monetário Internacional. Agora, a OMC não é para salvar ninguém da crise. O Fundo Monetário tinha
esse objetivo na sua essência. Então, o Plano Marshall, ele tem aqueles 3 objetivos que eu falei para vocês anteriormente. Agora, isso não significava os países estão pensando, bom, gente, pode vir uma nova crise? Sim. Pode vir uma crise como a de 29 de novo? Sim. Então, a gente precisa ter políticas anti-crise? Sim. Mas e se a crise chegar? A gente tem como salvar os países? Bom, então a gente vai tentar fazer uma organização para ajudar os países que estiverem passando por dificuldade econômica, por crise econômica. Entenderam? Então, por isso que depois a gente não vai ter assim, tipo um grande plano Marshall depois. A gente vai ver muitos planos internos de recuperação econômica de cada país, né? Por exemplo, o plano econômico no Chile, do governo Pinochet, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, o plano econômico, plano real, plano Collor, plano Verão, plano Sarney, todos esses planos são planos de recuperação econômica interna dos países e que muitas vezes recorriam a um outro país? Não, recorriam ao Fundo Monetário Internacional, porque o Fundo Monetário Internacional seria essa organização supranacional que teria como objetivo socorrer os países nos momentos de crise econômica. Entende? Então, eles substituem uma ação individual de um país para criar um convênio, uma cooperação entre países para salvar outros países. Só que qual que é a lógica? Tem 2 lógicas importantes sobre o FMI que eu quero que vocês guardem. A primeira lógica sobre o FMI é aquela que eu falei que pegou no Plano Marshall. Aqui o meu vídeo está pausado. Voltou. Qual que é? Eu empresto dinheiro desde que você me retribua, você siga as minhas orientações. É que nem o pai lá que fala assim para o filho, olha filho, eu te empresto, eu te dou dinheiro desde que você estude bastante. Eu fazia isso com os meus filhos. Meus filhos, não sei se vocês estão aí, mas então eu deixo você sair desde que você lave a louça. É uma condicional, né? Porque em tese é o seguinte, eu vou te emprestar dinheiro se depois você vai cagar tudo de novo, vai fazer tudo errado de novo. Então não, aqui tem um conjunto de especialistas que vai te ajudar a sair da crise e ensinar como você não vai entrar em nova crise. Entenderam? Essa era mais ou menos a ideia do Fundo Monetário Internacional, certo? Essa condicional. Pejorativamente, vocês podem encontrar, de repente cai numa prova, algum texto crítico em relação ao FMI que vai chamar isso de cartilha do FMI, tá? Porque é uma orientação, né, formada por especialistas. Agora, qual que é a segunda característica do FMI que também gera muita crítica? É o fato de que, diferentemente das outras organizações internacionais, o FMI não tem o voto dos participantes do FMI não tem o mesmo peso, não tem um peso igual. Então, por exemplo, se a gente pega a Organização Mundial do Comércio ou outras organizações internacionais, as OIs, criadas no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, em geral, os países têm o mesmo peso. Não importa se é o Brasil, se é os Estados Unidos ou se é a Alemanha, né? Ou a Argentina, em geral tem o mesmo peso. Quando se trata do FMI, isso não acontece. O voto para tomar uma decisão dentro do FMI, o voto é por cotas. Então, quanto mais cotas tem um país, maior o seu poder de decisão dentro da organização, entenderam? Então, isso vai, ao longo do século XX, sobretudo depois da grande crise do petróleo, da década de 70, primeira e segunda crise do petróleo, um processo de reestruturação produtiva nas formas de organizar o trabalho no mundo, a gente vai ver muitas críticas em relação ao FMI, porque, em tese, a crítica vai no ponto de que os Estados Unidos teriam... aqui o vídeo pausou, será que voltou? Empréstimo de milho se faz... Agora, no empréstimo de milho ou de milhão, será que o Lucas quis dizer, né? Não sei agora, vamos
Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ah lá, o Bruno falou, Comecon, muito bem, perfeito. O plano Colombo é um outro plano, muito bem também. Mas esse não é um plano de ajuda econômico para o leste europeu, tá? Fala do Colégio Naval. O Colégio Naval, gente, o Colégio Naval, ele cai pouco, na verdade, esse assunto que eu tô trabalhando com vocês hoje. Pode ser que caia mais, quando a gente pensa em colégio naval, em geografia. Por quê? Porque não cai muita história, história geral, né? A história do mundo não cai. Então, é um assunto que cai muito mais na prova da SpaceX, por exemplo. Assim, SpaceX tem que ficar muito de olho nisso, porque provavelmente esse ano vai cair, né? E a gente sabe que é uma prova mais longa, tem mais questão, né? Então, é mais difícil, tem que ficar bem ligado nisso também, tá? Agora, o que pode cair? Por exemplo, Brasil. Brasil faz parte do FMI? Faz, né? Mas ele não tem uma quantidade de cotas expressiva a ponto dele determinar a política a ser seguida pelo FMI, tá? O Brasil já usou o dinheiro do FMI? Sim, o Brasil já usou o dinheiro do FMI também. Então, o Brasil tem relações, porque o Brasil participa, né, do sistema internacional dessas instituições. Então, vocês entenderam o contexto do Plano Marshall? Sim ou não? Né? Sementes, é brincadeira. O Lucas tá brincando comigo. Belezinha. Né? Brasil, colônia é um assunto que cai com certeza no Enem? Com certeza cai, né? Olha o Gui ali, querido Gui, professora Carol. Tudo bem, queridos professores? Que saudade desses meus colegas, né? Como funcionam essas cotas do FMI? São empréstimos, são cotas. Então, por exemplo, funciona num sistema que nem cooperativo, digamos assim, né? Então, proporcional. Então, a quantidade de cotas é quanto um país deposita no fundo do FMI. Então, quanto dinheiro ele coloca lá no banco? Por exemplo, o FMI falou agora, com a crise do corona, que teria uns 50 bilhões, e agora eu não tenho certeza se é 50 ou se é 5, mas eu acho que é 50 para poder salvar os países mais pobres que vão ter problemas com corona. De onde vem esse dinheiro do FMI? Ora, vem dos países que colocam lá. Quanto mais um país coloca, mais ele tem de participação nas decisões políticas daquela instituição, entenderam? Então, por isso que a gente não ouve mais falar, depois do Plano Marshall, em grandes planos. Por quê? É o FMI que vai fazer isso de maneira, digamos assim, pontual em cada um dos países. E Ale, mesmo que a crise seja uma crise em escala mundial, como foi a de 2008, sim, mesmo que seja. Por quê? Porque o modo de resolução da crise em cada um dos países vai depender do quê? Do próprio país, né? Das condições econômicas, da estrutura produtiva, da formação da balança comercial. Então, não tinha... o FMI não acha que tem uma receita que seja absolutamente igual para todos os países, né? Então, por isso que quando o FMI vai fazer uma recomendação, uma formulação, ele vai lá e ele olha para os objetivos específicos dos países e para as características específicas de cada um dos países também, pegando os indicadores daqueles países, tá? Os dados específicos daqueles países. A gente tem essa crise política. Agora, que é uma instituição formada por grandes especialistas mundiais, sim, e a gente precisa reconhecer isso, porque precisa reconhecer a importância das organizações internacionais para organizar o funcionamento do mundo, né? Bom, agora tem uma outra coisa importante também que eu trouxe para vocês. Então, eu vou sair um pouco desse sistema mundo e vamos pensar o seguinte. Olha só, muita gente falou essa semana também nas redes sociais, na mídia, na televisão, né? Sobre o New Deal, né? Por quê? Porque nesse momento histórico, concretamente, os governos estão injetando muito dinheiro, né?
De um modo geral, em maior ou menor grau, nós vimos que os Estados Unidos acabou de aprovar o maior plano de ajuda econômico para combater uma crise sanitária, certo? Não é só para combater uma crise econômica. O que nós estamos vivendo ainda não é uma crise econômica. Está digamos assim, em formulação uma crise econômica que pode ser uma crise, segundo os especialistas, maior do que a crise de 29, por conta do lastro que vai deixar em toda a cadeia produtiva. Mas nesse momento, grande parte do dinheiro dos países é para fazer o quê? Criar hospital, comprar EPI, né? Contratar mais médicos, enfermeiros e por aí vai. Médicos, enfermeiros, ajudantes de enfermaria, comprar ambulâncias, respiradores mecânicos, ou seja, coisas que servem para salvar a vida das pessoas. É claro que isso é, de certa forma, uma injeção de dinheiro na economia, porque tudo isso custa dinheiro. Comprar respiradores, alguém fabrica, existe uma fábrica, você está comprar álcool em gel, você está estimulando algum setor da economia, certo? Então, indiretamente, estimula alguns setores da economia. Outra coisa que se diz muito nesse momento histórico que a gente está vivendo aqui, que tem se batido muito na tecla, inclusive nas organizações internacionais, grande parte da intervenção destes governos tem significado políticas para garantir a empregabilidade. Significa o que é isso, Ale? Significa que os governos estão atuando para que diminua, que seja o menor possível o impacto no emprego das pessoas, ou seja, para que as pessoas continuem depois que passar essa crise ou durante a crise mesmo tendo emprego, né? Porque sem emprego a situação vai ficar pior. Então, essa situação, ela é um debate. Como fazer isso, né? Como realizar isso? Independente do como realizar isso, né? Porque tem países que têm mais condição. Os Estados Unidos têm condição de injetar 2 trilhões de dólares na economia de uma vez. O Brasil tem condição de injetar 2 trilhões de dólares na economia do Brasil de uma vez? Não tem. Não tem essa reserva, né? Então, cada país vai ter que trabalhar com aquilo que tem de reserva. Então, os países, a recuperação econômica nos países mais ricos vai se dar de um jeito, nos países mais pobres vai se dar de outro. Mas o que eu quero trazer para vocês é porque muita gente comparou essas políticas dos governos desse momento histórico com o New Deal nos Estados Unidos. Ou então comparou essa política de empregabilidade com o Plano Marshall. Já vimos o quê? Que o Plano Marshall é um plano internacional que tem um objetivo político muito claro, que era garantir a liderança dos Estados Unidos. Então, ele envolvia a cooperação entre os países condicionada e impedindo um outro grupo de países de participar. Então, o Plano Marshall não era um plano de cooperação econômica mundial. Por quê? Porque o objetivo dele era impedir que a União Soviética participasse do plano de reconstrução. O plano para vencer o corona não dá para ter um plano Marshall, porque conceitualmente o plano Marshall excluiria alguém, a não ser que a gente queira excluir a China, ou a Rússia, ou os Estados Unidos, né? Então, plano Marshall significa não projeto de cooperação, é um projeto de cooperação exclusivo entre alguns países com o propósito de excluir o outro. Então, não pode ser plano Marshall que está acontecendo agora. Dá para comparar, então, com o New Deal? O que foi o New Deal? Respondam aí para mim, porque eu estou falando demais. Olha o que eu descobri. Karen Gomes, eu pretendo cursar RI ou administração. Em relação ao Enem, esses cursos exigem nota alta? Sim. Pode fazer exercício de bunda quadrada, Cá, porque é muito alta a nota de corte de RI. Porque RI tem poucas vagas no Brasil. Não tem muitas universidades, assim, tipo tops, né? Algumas universidades privadas são muito boas, as universidades federais, algumas são boas, a UNB,
né? Muito top. USP, muito top, né? A Unifesp em São Paulo tem um campus novo em Osasco que tem se destacado muito, né? Na Unicamp não tem RI, só tem pós-graduação em RI, mestrado e doutorado. Na PUC São Paulo é top também, mas aí é um curso mais de R$ 3.000. E a nota de corte é alta. Tipo assim, é beirando os 800, mais de 800. Então, tem. E assim, RI na UNB não é mais pelo Enem, hein? Cuidado. NB tem vestibular próprio já desde o. Não é vestibular próprio. Tem vestibular próprio do meio do ano e depois ela usa a nota do Enem. Só que são muito pouquinhas vagas, se eu não me engano, para ampla concorrência são 11 vagas. Isso que faz a nota de corte ficar muito alta, tá? Então, mas RI é um curso lindo, maravilhoso, tenho paixão por ele. Economia, RI, ciências sociais. Plano Marshall visava dar apoio aos países capitalistas, correto? Corretíssimo, Bruno. Pode colocar aí. Desde que os países capitalistas se alinhassem aos Estados Unidos. Porque não vai querer pegar o dinheiro do Plano Marshall e depois correr lá fazer amizade com o Stalin, né? Porque aí já era, ó, doutrina Truman em cima, tá? O Potter, querido, né? Muito bem-vindo à live. Bom, gente, então, olha só. Que a gente pensa? Vamos falar um pouco do New Deal. O New Deal, diferentemente do Plano Marshall, ele é um plano econômico interno. Então, ele é anterior ao Plano Marshall. Olha que interessante. Por isso até que não tem FMI. Para quem que as pessoas, os países que sofreram com a crise de 29, a quem eles recorreram com os efeitos da crise de 29? Cri, 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 cri. Por quê? Porque não tinha organização internacional naquele momento, né? Então, não tinha uma organização tipo FMI a quem recorrer. Então, no Brasil, por exemplo, os produtores de café recorreram ao Estado. O Estado teve um plano de contenção, né? Que vai comprar o café, queimar o café, aquele plano econômico que a gente estuda, eu falo dele numa outra live. Mas é interessante a gente pensar nisso. Então, e nos Estados Unidos? A quem os empresários do setor produtivo, comercial, de serviços e financeiro recorreu? Ao Estado, né? Então, o que se percebe nessas grandes crises de acumulação do capital é que o Estado tem um papel fundamental. Para preparar essa live, eu li vários artigos, conversei com alguns especialistas também, né, professores de Universidade Federal, li artigos de economistas da FGV, do INSPER, e de várias instituições internacionais. Tem um diplomata muito especial, que é um diplomata especialista em economia. Então, eu fui ler várias coisas para entender e dizer essas coisas para vocês, né? E uma delas é o seguinte: é muito difícil nessas crises de acumulação que a gente vive, né, nessas crises econômicas, que os estados liberais ou neoliberais consigam sozinhos, as economias liberais, melhor dizendo, desculpa, as economias liberais consigam sozinhos, né, as empresas consigam sair da crise. Por quê? Porque você tem um esfacelamento do desenvolvimento econômico, né? Então, e quanto mais profunda é a crise, mais difícil fica para as empresas saírem sozinhas disso. Então, você precisa do Estado criando papel para estimular a economia, incentivar a economia. Então, assim, o Estado, em maior ou menor grau, tem um papel importante no processo de recuperação econômico. Então, o Estado, que a história das crises econômicas do mundo ocidental, segundo os especialistas, mostram para a gente que os Estados terão sempre um papel importante para poder recuperar. E quanto maior e melhor, né, de maior qualidade é a intervenção do Estado nesses pontos específicos, mais rápido a economia consegue se reestruturar.
O New Deal é um plano de recuperação econômica que é considerado bem sucedido pelos especialistas, né? Agora, o que foi o New Deal? Eu até escrevi aqui, ó. O que foi o New Deal? É claro que eu sei o que foi o New Deal, mas que a gente tem que pensar que o New Deal não foi para ele ter sucesso da recuperação da economia americana naquele momento histórico. Foi preciso a construção de um novo pacto social entre o Estado e a sociedade, o que incluía a sociedade produtiva, então a economia privada, né? Porque os agentes privados da economia fazem parte da sociedade, né? Então os empresários, os donos de banco, os pequenos empreendedores, os trabalhadores são parte da sociedade civil, né? E da iniciativa econômica privada. Então, é um novo pacto, é uma reconfiguração. E nessa reconfiguração do New Deal, se atribuía ao Estado responsabilidades que até então eram consideradas de foro individual. Presta atenção, anotou? O New Deal é uma reconfiguração, um acordo, um novo acordo entre Estado e sociedade. E nesse novo acordo se estabeleceu que o Estado passaria a assumir as responsabilidades que até então eram vistas como responsabilidades dos agentes particulares e privados. Eu vou dar 2 exemplos para vocês tentarem entender. O primeiro exemplo é injeção de dinheiro no sistema financeiro. O governo do New Deal colocou muito dinheiro em banco. Para quê? Para garantir a liquidez e a distribuição dos serviços. Desde que, sempre tem um desde que, né? Aumentasse o crédito, né? Não o crédito desregulado. Aí o crédito passou a ser regulado. Do tipo assim, você só pode financiar uma casa que seja 30% do seu salário. Isso é uma restrição. Então, o Estado vai injetar dinheiro no sistema financeiro. Ou o Estado vai comprar uma parte das indústrias que eram falidas, vai estatizar uma parte da economia que estava em ampla quebrando, né? Tinha quebrado. E então ela vai jogar dinheiro para recuperar negócios privados. Então, isso era considerado até então um problema de quem estava quebrando. Ah, sua empresa não deu certo? O problema é seu, né? O Estado não tem nada a ver com isso e não vai salvar a sua empresa. O que estava acontecendo naquele New Deal? O Estado estava falando, não, se a empresa quebrar, vai quebrar um monte de gente, vai gerar desemprego, vai ser ruim para todo mundo, então o Estado vai ter que ajudar. Entenderam isso? Entendeu como é que é, mais ou menos? E a segunda coisa que ele vai, a segunda responsabilidade, garantir serviços sociais. Vou dar 3 exemplos de serviços sociais: saúde, educação e previdência social. Esse é o pilar do que a gente chama de bem-estar social. Então, esse novo pacto do New Deal com a sociedade, né, o novo pacto do New Deal, esse novo pacto do Estado com o New Deal, a sociedade, Estado e sociedade, vai originar um novo tipo de Estado, que era o chamado Estado social, ou Estado de bem-estar social, no qual o Estado passa a ter uma responsabilidade que até aquele momento era considerado responsabilidade da sociedade privada, dos indivíduos, digamos assim, e dos empreendedores privados. Então, o Estado vai injetar dinheiro nos bancos e em alguns setores da economia, estatizando, né? Ou virando parceiro, alguma coisa nesse sentido. E, por outro lado, ele vai garantir os serviços sociais. Os 3 principais serviços sociais: saúde, educação e previdência social. Entenderam? É um novo pacto social. É uma nova experiência social, né? E ela foi vigente naquele momento histórico. Os Estados Unidos, ele vai ser precursor desse modelo, desse contrato social entre Estado e sociedade, para a gente lembrar dos contratualistas lá, né? Liberais. E tudo isso é liberalismo, viu, gente? Nada disso foge do liberalismo clássico, se a gente pensar, né? Só que um novo tipo de
de contrato social, na qual o Estado divide com a sociedade a responsabilidade por alguns elementos que até então eram vistos como de exclusividade dos indivíduos, de responsabilidade única e exclusiva dos indivíduos, entenderam? Então não é um bicho de 7 cabeças, nem um bicho papão, mas um novo contrato social. Entenderam isso? E esse, então, os Estados Unidos vai ser precursor por meio do New Deal, ele vai ser precursor desse modelo de contrato social que vai se disseminar, sobretudo na Europa, do pós-Plano Marshall. Né? Então, aí a gente vê uma continuidade do New Deal no Plano Marshall e o desenvolvimento de um Estado lá na Europa de bem-estar social. Então, quando a Europa se reconstrói com dinheiro e a partir dos objetivos do Plano Marshall, ele dá sentido a um novo contrato social também, um contrato social de bem-estar, certo? Onde Estado e sociedade compartilham não só os riscos, mas também os valores e os benefícios dos lucros, digamos assim, né? Não só do que é ruim, né? O Estado não assume só o que é ruim, ele assume o que é bom também. Entenderam isso? Então, é isso, né? Tava uma citação do professor Gilberto Sarfati, que é da FGV, da Escola de Administração e Economia, da FGV aqui de São Paulo, ele fala isso, né? Todos os empresários são liberais, eu me coloco como liberal, mas o liberalismo não é capaz de resolver crises agudas de depressão econômica. É preciso o papel do Estado. Às vezes, o que acontece? O papel do Estado, ele é pontual. Né? Ele intervém naquele momento histórico, sana a dívida e não gera um novo contrato social que muda as responsabilidades do Estado. O que é específico do New Deal e o que é específico que aconteceu com a Europa depois do Plano Marshall? Criou-se uma intervenção do Estado que não era só pontual e não era só momentânea, era permanente, era um novo contrato social. E entenderam a especificidade do modelo do New Deal e como ele altera as relações entre Estado e sociedade? Bicho, se vocês soubessem o quanto isso é importante para vocês saberem dialogar com isso, né? Estruturar o argumento, isso é muito, isso vai, você quer apostar comigo? Vamos apostar um café? Que isso vai cair na prova de vocês esse ano? Quem fizer prova de história, que cai, galera da SpaceX que tá aí me assistindo, vai de alguma forma cair isso. Por quê? Porque nos últimos anos, os modelos de Estado social, eles passaram por reformas, chamadas reformas neoliberais, que com muita crítica a este modelo de Estado social, né? Então, desde a década de 70, com a Margaret Thatcher, Ronald Reagan, e mais recentemente com Trump, com o presidente Bolsonaro, com outros presidentes, e na reformas liberais na Europa, neoliberais, reforma trabalhista na França, reforma da Previdência em todos os estados, né? Capitalistas. Por quê? Porque a gente entende que isso tudo, esse contrato social que gera um estado de bem-estar social, é um contrato caro, né? É um contrato caro, porque garantir saúde, educação e previdência social para o país todo ou para aqueles que mais precisam, aí vai depender de cada país, é bastante dinheiro, né? Então, é claro que vem uma série de críticas em relação a isso e que vai fazer uma série de reformas do Estado. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, a reforma política é menos, entra menos nessa história do neoliberalismo e do liberalismo econômico, né? Dos novos pactos entre Estado e sociedade. Mas é interessante a gente pensar nisso também. Então, assim, e agora, com o corona, o que aconteceu? Com o corona e com a crise econômica que parece que o corona pode gerar, o Estado foi de novo reivindicado e com muita força, né? Então, hoje não tem nenhum país que negue a importância, né, de ter um Estado forte nesse momento da crise para poder atuar. Não só o Estado, obviamente, né?
Tá todo mundo aí, até jogador de futebol, cantor e etc. Vocês não viram aí? Não sei, acho que Gustavo Lima fez 5 horas de show aí, arrecadou um montão de comida. Super importante a iniciativa privada. Mas, sem dúvida, o Estado está sendo chamado. Até o Paulo Guedes, que é representante, né, de uma escola econômica. Ai, gente, vai acabar a live, né? Que é a escola econômica que a gente conhece como a Escola de Chicago, uma escola econômica neoliberal, que defende as reformas do Estado, né? Até ele foi obrigado, digamos assim, a ceder. O Trump, idem, coloca lá, maior plano de ajuda econômica da história dos Estados Unidos. Quem fez vai ficar para a história, vai ser Donald Trump, né? Então, isso tá na história, não tem como falsificar a história. Até tem como falsificar, mas não acho que é o caso agora, né? Então, percebem isso? Então, o Estado está sendo chamado de novo. E aí, quando esse Estado é chamado, vem a discussão. Qual é, então, o papel do Estado nas crises, nas grandes crises humanitárias, né? Gente, eu vou encerrar, ó, faltam 4 minutos para essa live. Faltou, com certeza, falar de um plano, porque eu falei do New Deal, mas também teria que falar do plano neoliberal que foi implementado no Chile durante o governo do Pinochet, que em tese é um plano que momentaneamente deu certo, né? Porque fez uma reestruturação da economia a partir da privatização justamente desses setores que eu falei que o New Deal estruturou e reconfigurou um novo pacto, um pacto neoliberal lá no Chile. Só que ao longo do tempo, também esse pacto tem mostrado, com os dados do Chile e com a insatisfação da população, que no longo prazo esse pacto também não tem se mostrado efetivo para garantir uma série de recursos em relação do Estado, em relação à sociedade. Mas eu acho que não vai dar tempo de eu me alongar muito no plano do Chile, e ele é muito importante também. Então fica a dica aí para vocês pesquisarem esse plano neoliberal que foi desenvolvido no Chile a partir de 1973, que reconfigurou o Estado e também reconfigurou um pacto social entre Estado e sociedade lá, tá? Eu não consigo pegar todo mundo. Lá, o Natan perguntando, isso é keynesianismo? Sim, Natan. Isso, o New Deal é baseado nas teses keynesianas, tá? Mas ele avança em relação às teses keynesianas, porque o keynesianismo é o clássico do estado de bem-estar social. Depois tem outros autores que escreveram também sobre o estado social, tá bom? Ó, pode falar que reformas foram causadas pela crise de 29? Então, Rodrigo, olha, o New Deal é a grande reforma do Estado. Estatização, injeção de dinheiro na economia, nos bancos, na iniciativa privada e estruturação do setor social, saúde, educação e previdência. Tá bom, queridos e queridas? Foi muita coisa que eu falei, né? O que será cobrado depois com esse empréstimo? Exatamente, sempre tem a contrapartida, né? Eu não entrei na contrapartida, mas... Olá, o Marcos Conselho falando. Depois, professora, posta no YouTube, por favor, cheguei atrasado. Deus esteja contigo, amém. Com você também, Ele esteja contigo. Eu vou colocar no meu canal, tá bom? Eu vou baixar esse vídeo e vou colocar no meu canal. O meu canal é História e Sociologia Articuladas, tá? Coloca lá, tem minha carinha lá, História e Sociologia Articuladas. Eu vou pegar esse vídeo aqui e vou deixar disponível para vocês. E ele vai ficar aqui também, salvo, tanto na página, no perfil do Estratégia Vestibulares, Estratégia Militares e no meu perfil por 24 horas. Tá bom, queridos? Então, eu espero que tenha sido muito útil para vocês todos. Vou me despedir aqui, olhando para a câmera de cada um dos meus celulares. Foi um prazer gigantesco estar com vocês e poder compartilhar um pouco desse conhecimento. Espero que seja útil, né? Espero que vocês reflitam e estudem, tá? Vamos ver se eu consigo fazer uma parte 2 aqui, chamando outros professores, de repente a professora Priscila, ou então algum convidado da área econômica,
né, para trocar ideias com a gente, né? Algum especialista, vamos fazer isso? Vamos chamar um economista especialista para vir participar dessas lives com a gente. Ó, eu vi uma reportagem que o New Deal só teve benefícios midiáticos e não foi real, é verdade? Não, ele teve benefícios sim, é só a gente pegar os dados da economia americana que a gente vai ver que houve um crescimento, né, da economia americana naquele momento histórico. É claro que depois veio a Segunda Guerra Mundial e vai alterar um pouco de novo a economia no mundo, né? Então, mas o New Deal ele teve impacto sim, e sobretudo nesse impacto que eu falei para vocês de um novo contrato social entre o Estado e a sociedade civil. Tá bom, queridos? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Isa Molo, querida, maravilhosa. Ah lá, gente, tá faltando. Beijo, tchau!